Olá pessoal, meu nome é Márcia Bevilacqua, vou gravar para vocês agora o conceito ser humano natural, ser humano integrado e os 4 temperamentos humanos. Falar do pensar, sentir e querer, das 3 formas de funcionamento humano, é bem interessante porque a gente está falando aqui de bons relacionamentos, de relacionamentos que valem a pena, relacionamentos onde a gente tenha boas experiências, boas vivências. Então é importante a gente entender como é que o ser humano funciona. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos histórias, vivências, sonhos, ideais, valores. Porém, a nossa natureza, a nossa constituição, a nossa forma de funcionamento, ela é a mesma. Todos nós temos um pensar, todos nós temos um sentir e todos nós temos um querer. O nosso pensar, ele funciona desmaterializando coisas que vêm do mundo exterior e imagens dentro da nossa memória, no nosso mundo interior. Então, quando a gente está observando uma flor, quando a gente está sentindo o cheiro de um perfume, quando a gente está comendo uma comida gostosa, quando a gente está ouvindo uma bela música, quando a gente está tocando numa pele macia, a gente está tendo percepções do mundo que se desmaterializam em imagens na nossa memória. Nosso pensar é frio, ele é lógico, ele tem um raciocínio, ele tem um pensamento que ele é muito rápido, e ele, sozinho, não funciona, né? Tem que ter próxima forma de funcionamento, que é o nosso sentir. E tudo que a gente desmaterializa e arquiva na memória, acessa o nosso sentir por meio das nossas experiências, das vivências, das emoções. Então aquilo, de alguma forma, causa uma reação na gente, tem alguma relação com alguma coisa que a gente já viveu, e automaticamente traz uma polaridade ali, ou traz uma simpatia, ou traz uma antipatia para aquela imagem que está sendo arquivada na memória. Então, o nosso sentir, ele está em constante troca entre o mundo interior, nosso mundo interior e o mundo exterior. E para completar a terceira forma de funcionamento, nós temos o nosso querer, que está mais relacionado aos nossos membros, nossas mãos, nossas pernas, que é o que nos leva para o mundo, que é o que nos faz agir no mundo. E o nosso querer, ele se materializa no mundo a partir dessa imagem interior que foi formada correlacionando com o nosso sentir. Então, se eu observo uma coisa e com o meu sentir eu estabeleço uma relação com aquilo, a minha ação, a minha atitude, a minha reação com relação àquela observação, ela vai ser de determinada forma a partir de como o meu sentir fez essa polaridade, né? Fez essa relação com aquilo que eu observei. Então é importante a gente entender essa forma de funcionamento, esse processo, porque ele vai estar dentro do conceito do ser humano natural e também dentro do conceito do ser humano integrado. A única coisa é que no ser humano natural vai faltar um elemento ali que vai justamente fazer essa ponte dessas três formas de funcionar serem mais equilibradas e você ter uma ação mais consciente, mais responsável no final. Que o ser humano natural não tem esse elemento e o ser humano integrado tem esse elemento. Então, por isso que é importante a gente entender as formas de funcionamento, para daí a gente poder subir um pouquinho a barra e entender esse outro conceito do ser humano natural e ser humano integrado. Uma outra coisa importante para falar das formas de funcionamento é que elas têm que estar em constante equilíbrio, né? Se a gente é muito pensar, a gente também não age, porque a gente fica só ali racionalizando as coisas e a gente não toma ações. Se a gente é muito emocional, é muito sentir, a gente toma ações emotivas que podem ser inconsequentes, ser impensadas. Se a gente é muito querer, a gente pode agir no mundo de uma forma impensada ou de uma forma não emotiva, não me coloquei no lugar da outra pessoa antes de agir no mundo, sem considerar os sentimentos dos outros. Então, é importante que essas três formas de funcionamento, elas estejam em constante equilíbrio.
E nós não somos equilibrados o tempo todo, muito pelo contrário, nós vivemos em problemas, crises, dificuldades, lutas, e o tempo todo a gente está sendo exposto a essas três formas de funcionamento, estarem ali tendo que decidir, tendo que se conversar e tomar decisões rápidas, né, durante o seu dia. Então, quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente se percebe funcionando de uma forma desequilibrada, mais a gente consegue agir para corrigir essa forma de funcionamento e mudar e melhorar. Então a mudança começa na gente, não adianta eu querer que o outro mude se eu também não me auto-percebo, não vejo se eu estou colocando muito pensar, muito sentir ou muito querer em uma determinada situação. Muito bem, com esse conceito explicado, agora a gente vai entender um pouquinho a questão do ser humano natural, o conceito do ser humano natural. Todos esses conceitos, eles são da antroposofia, que é uma ciência espiritual que estuda o ser humano, que estuda a visão de mundo do homem, né, que estuda a história humana. Então, o cientista Rudolf Steiner, o filósofo e cientista Rudolf Steiner, que estudou e desenvolveu esses conceitos, ele acredita que o ser humano tem essa constituição, que ele tem essas três formas de funcionamento, e que isso influencia muitas outras coisas, muitos outros conceitos que a antroposofia traz. Tá? Então, agora a gente vai falar do ser humano natural. O ser humano natural, no pensar, ele é a mesma coisa que a gente acabou de falar, da forma de funcionamento, ele recebe o estímulo, ele percebe esse estímulo e faz uma conceituação. Então, para a gente entender bem esse conceito, eu vou fazer uma analogia aqui, vou fazer um exemplo, tá? Imagina que a gente está andando no metrô, tá indo trabalhar, ou tá voltando do trabalho, tá no metrô, de repente você se depara com a seguinte cena. Você vê uma criança se esgoelando, gritando, fazendo escândalo, quase deitando no chão, tal, e a mãe lá tentando acalmar a criança e não consegue, de repente ela dá um tapa na criança para a criança parar com o escândalo que ela está fazendo. Daí a gente vai, o que vai acontecer quando a gente vê uma cena como essa? Quando a gente vê uma cena como essa, normalmente você vai ter pessoas que vão ter uma percepção a respeito desse tipo de situação, que elas têm lá os seus conceitos, os seus preconceitos, os seus valores, a sua história de vida, né, a sua vivência, críticas, percepção do mundo, distorcido ou não, ela vai ter lá as suas percepções. E se ela, naquele momento, ela agir como ser humano natural, ela vai ter uma cegueira ante aquela realidade que está ali sendo colocada, porque ela vai seguir os preconceitos dela para tomar a decisão e julgar. E aí, consecutivamente, o sentir dela vai estar polarizado pela antipatia, ela vai repulsar aquele comportamento daquela mãe, ou ela vai concordar com aquela mãe e falar, não, é isso mesmo, a criança está muito mal criada, tem que tomar uns tapinhas para obedecer. Então, automaticamente, ou ela vai se repulsar, vai atrair, vai para aquela situação e vai concordar, ou ela vai repulsar. É polar, polaridade, não tem jeito. E daí, esse sentir carregado dessa simpatia e antipatia, dessa polarização, vai influenciar uma ação intempestiva, uma ação impensada. Então, ou a pessoa vai lá tomar satisfação com aquela mãe, falar que ela não pode bater no filho, ou essa pessoa vai começar ali criar um motinzinho ali em volta dela, onde ela está ali, começa a falar mal daquela mãe para as pessoas que estão em volta ali, e aí começa a fazer um burburinho. Então, ou ela vai concordar, falar, é isso mesmo, tá certo, vai tentar criar ali pessoas, seguidores ali que vão concordar que tá certo o que a mulher tá fazendo. Ela vai tomar alguma ação intempestiva e impensada. Quer ver um outro exemplo que acontece muito isso? Quando a gente está tá na rua, andando de carro, e de repente você vê um acidente. E daí você vê pessoas que, em vez de socorrer a pessoa que está ali acidentada, a pessoa está filmando. Está ali filmando para colocar no YouTube para ganhar 5 minutos de fama depois. Ou para mandar para Globo, para passar no repórter da hora do almoço, no repórter da tarde. Então, é uma ação intempestiva. Em vez dela ir se colocar no lugar da pessoa, socorrer a pessoa, tentar entender o que aconteceu, tentar ajudar, ela vai e faz uma atitude que não ajuda em nada, que não agrega em nada. Isso acontece em reuniões, quando alguém é mais ríspido,
fala de uma determinada forma mais seca, mais direta, a outra pessoa se dói porque ele falou daquele jeito, e aí começa um debate, e um criticando o outro. Então, são situações que não agregam você ser humano natural. Não agrega porque não resolve o problema. Né? A situação não traz uma solução. Ela simplesmente piora a situação. Porque ela está movida, ela está repleta ali de simpatias, de antipatias, de julgamentos, de pré-julgamentos. Ela não tem uma ponderação, ela não tem um se colocar no lugar do outro. E aí esse querer, ele vai estar ligado a hábitos, rotinas, impulsos, desejos, vai ser um querer totalmente intempestivo, um querer que não vai trazer uma solução, um querer que não vai ajudar em nada. Então, percebam, essa situação é muito comum, não é que a gente é isso aqui é uma caricatura, né, um arquétipo, é um modelo, é uma imagem modelo que muitas vezes a gente assume esse papel de ser humano natural ao longo do nosso dia. Quer ver um outro exemplo? Já aconteceu muito comigo. Estou trabalhando lá, concentrada, fazendo uma apresentação, preparando alguma coisa importante, vem a minha filha, mamãe, quero te mostrar. Aí você, agora não, estou ocupada, volta depois, não sei o quê. E aí você responde assim, e depois quando você vai ver, ela queria te dar um abraço, dizer que te ama, te trazer alguma coisa, te trazer um bilhetinho, um desenho, contar que tirou 10 na prova, e você acaba sendo ser humano natural com ela naquele momento, porque você não fez o caminho correto ali, né, do ser humano integrado, que eu vou mostrar já já. Tá? Então é mais comum do que a gente pensa, a gente ser humano natural, agir de forma natural e sem julgar direto, já ir para ação, sem praticar empatia. E o ser humano integrado, da mesma forma, então, como a gente acabou de falar, dos estímulos, da percepção, né? Então, acontece da mesma forma, então, esse mesmo exemplo. A mulher fez isso, eu vejo, eu olho para os meus conceitos, para os meus preconceitos, não tem jeito, isso a gente faz, somos seres humanos, a gente faz essa avaliação, porém tem um elemento aqui que é a empatia, é eu ir para o meu sentir, buscar situações em que eu talvez passei pelaquela mesma situação, situações onde eu fui assim com os meus pais, situações onde eu tento entender o porquê que aquela pessoa está daquele jeito. Às vezes ela perdeu alguém querido naquele dia, às vezes ela perdeu o emprego, às vezes ela sofreu, às vezes ela está num momento que ela está sofrendo violência doméstica, às vezes ela está com uma doença grave, acabou de saber que está com câncer. Então são N situações que podem ter acontecido que levaram aquela pessoa a agir daquela forma naquele momento. Às vezes a criança está realmente terrível naquele dia, ela já falou várias vezes com a criança já fez vários tempestades ao longo do caminho, e aquele foi um momento gota d'água. A gente não sabe, né? Como é que a gente já é rápido para julgar, sem entender, sem antes analisar, buscar referências na memória e no seu sentir de coisas do porquê que aquela pessoa talvez esteja fazendo aquilo. E daí tem um interesse genuíno na pessoa, na percepção real, a presença de espírito, a abertura para o mundo, do porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma, ponderar e praticar o equilíbrio interior, porque o nosso sentir ele é quente, então ele é movido pelas emoções, então acalmar, baixar a temperatura do sentir, tendo com equilíbrio interior, para daí sim eu tomar uma decisão livre, objetiva e uma ação com responsabilidade. Então, depois de ter feito esse processo, daí sim, vou lá conversar com essa senhora, ver se ela está precisando de ajuda, ver se ela quer, de repente, que eu converse com a criança dela para acalmar um pouco a criança, fazer uma brincadeirinha ali com a criança, eu tenho uma habilidade com crianças. Então, é a gente se colocar no lugar do outro. Pegando um exemplo mais empresarial, né, trazendo para o nosso mundo das reuniões, alguém foi mais ríspido ali, de repente chama no chat, reservado, poxa, fulano, por que você tá tenso hoje? Eu posso te ajudar alguma coisa? Eu percebi aí que você tá um pouco nervoso e tal. E chama a pessoa no chat e comenta, né? Ou então no presencial, chama a pessoa lá fora para tomar um café, conversa com ela um pouco, se você tem essa habilidade com pessoas. Então é isso que falta nas relações, né? As pessoas se colocarem no lugar das outras e não guardar
guardar uma raiva de anos, né? Teve um projeto lá atrás que eu trabalhei com a pessoa e a pessoa foi grosseira comigo num determinado momento, e eu guardo isso por anos e falo que eu não quero trabalhar com aquela pessoa mais, porque ela é chata, porque ela distrata, porque ela não sei o quê, sendo que muitas vezes foi um fato isolado que aconteceu na vida daquela pessoa naquele momento, que ela agiu daquela forma, que depois ela não agiu mais assim, ela ficou normal nas reuniões e tal, e eu guardo isso e tenho uma antipatia pela pessoa por causa daquela situação. E guardar essas coisas só faz mal pra gente mesmo, né? Porque a gente não age com coragem. Coragem é agir com o coração. A gente age pela antipatia, não com uma genuinidade, com uma empatia de se colocar no lugar do outro. Então, assim, ser humano integrado é muito difícil. A gente tem que fazer um exercício muito grande. E por que eu vou trazer também o conteúdo dos temperamentos? Justamente porque o conteúdo dos temperamentos vai nos ajudar a nos colocar no lugar do outro. Por que aquela pessoa age daquela forma? Porque o temperamento, ele influencia nesse pensar, sentir e querer. Eu vou mostrar já já. Só para fechar aqui o ser humano natural, o ser humano integrado, então a gente tem que analisar objetivamente os fenômenos com o nosso pensar, ou seja, observar o mundo e guardar no nosso pensar essa observação, ponderar e julgar com o nosso sentir e concluir ou decidir com o nosso querer. Então, a partir do momento que a gente faz isso de forma equilibrada, a gente toma decisões mais conscientes, mais responsáveis. E decisões que não prejudicam as pessoas, né? Nem a nós mesmos e nem o nosso próximo. Então, eu vou deixar aqui algumas questões para reflexão, para vocês pensarem depois. Que é assim, em que momentos do dia a dia a gente se percebe atuando como ser humano natural? Em que momentos do dia a dia a gente se percebe atuando como ser humano integrado? E como que a gente pode transformar nossas reações em ações mais conscientes, né? Essas ações naturais, intempestivas, impensadas, em ações conscientes e integradas. Tá bom? Então fica aí para nossa reflexão. E a gente vai falar então agora dos 4 temperamentos, porque justamente os 4 temperamentos é que vão nos ajudar a gente poder se colocar melhor no lugar do nosso colega, do nosso parceiro de trabalho, do nosso esposo, do nosso filho, das nossas relações como um todo. A gente poder se colocar melhor e a gente também se perceber, porque ninguém muda ninguém. Eu consigo me mudar e mudar a forma como eu encaro aquele comportamento daquela pessoa, a forma como eu percebo aquele comportamento. Só a partir do momento que eu começo a mudar com a outra pessoa também vai perceber isso e ela também vai começar a mudar. Né? A mudança é espelho, né? Se você se mostra aberto para mudar, você consegue gerar uma reação positiva nas pessoas que estão à sua volta. E aí os temperamentos, o estudo deles é muito antigo, né? Vem desde a época da Grécia Antiga, os grandes filósofos, estudiosos, né? Empedócrates, Hipócrates, Aristóteles, eles estudaram muito os temperamentos, porque eles acreditavam que tinha uma relação com os 4 elementos da natureza, né? O fogo, o ar, a água e a terra, e que também tinha uma relação com a nossa constituição orgânica, com o nosso corpo, com os nossos fluidos, com o formato do nosso corpo, os nossos órgãos. Então, tinha muito a ver com tudo isso. E esses tipos básicos, eles fizeram uma correlação como se fosse o tempero do comportamento humano, como se eles temperassem, como se cada pessoa fosse temperada por essas características predominantes de cada temperamento. Daí esse conceito ficou muitos séculos sendo estudado pela psicologia, com fundamentos, né? Todo mundo que estuda psicologia tem conhecimento dos temperamentos, mas foi no início do século passado, quando o Steiner se aprofundou nisso, ele fez uma releitura desses temperamentos, trazendo esses temperamentos para os campos terapêutico, médico e pedagógico, né? Então ele trouxe mais contribuições. Então, como é que um professor percebe um aluno, como que um médico pode ajudar um paciente de um determinado temperamento, como é que ele pode recomendar ali medicamentos que
que vão ser potencializados pelo temperamento da pessoa. O campo terapêutico, né? Como é que um psicólogo, como é que um assistente social, como que um coaching vai lidar com um terapeuta artístico, como que ele vai lidar com essa pessoa a partir do temperamento dela. Então, ele trouxe essas contribuições que foram muito importantes. Então, aqui estão os 4 temperamentos. Vou mostrar para vocês: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Colérico, o elemento principal dele é o fogo, e a principal característica dele é que ele tem um poder da vontade muito forte, então ele tem muita energia em tudo que ele faz, e tem uma grande excitabilidade, ou seja, o mundo exterior, ele tem muita sensibilidade para o mundo exterior, para o mundo que está para o mundo em volta dele. Ele percebe muito esse mundo influencia muito ele. O sanguíneo, ele tem pouca força de vontade, mas ele tem uma grande excitabilidade com o mundo exterior. E o elemento dele é o ar. Então, essa questão da leveza, né? A questão do movimento, da leveza do ar, é o sanguíneo. O fleumático, ele tem pouca força de vontade e também tem pouca excitabilidade. O mundo exterior não o influencia. Ele é muito voltado para o bem-estar próprio, para o seu próprio ritmo, para o mundo interior, para os seus processos. Ele está muito focado nele mesmo. E para os seus ritmos, e por isso que o elemento é a água, né? A questão do fluido, do ritmo, do moldar, do tempo, essa coisa do redondo, né? Que a água tem esse movimento da gota, então essa coisa mais circular, mais circunferência. Então o fleumático tem muito disso. E o melancólico, o elemento dele é a terra, porque ele tem uma grande energia, uma grande força, só que é um peso, é uma força assim mais voltada para peso, né? Um peso no mundo, e ele também tem pouca excitabilidade, ele também não se excita muito com o mundo exterior, ele é mais voltado para dentro, também para o interno, ele é analítico, ele é profundo, ele é estudioso, ele se volta para dentro. Então nós temos 2 temperamentos aqui que se voltam mais para dentro, 2 temperamentos que se voltam mais para fora, um sendo mais forte de vontade, o outro sendo menos forte, e aqui a mesma coisa, um sendo os 2 que são mais para dentro, um sendo mais força de vontade, um sendo com menos força de vontade. Tá? E esses temperamentos, eles se complementam, a gente nunca é os 4, nunca é os 4 não, a gente nunca é um só, a gente tem um pouquinho dos 4, mas dependendo da fase da vida que a gente está, a gente pode ter predominância de um temperamento naquela fase da vida que a gente está vivendo. A gente pode estar mais colérico, pode estar mais sanguíneo, pode estar mais fleumático, pode estar mais melancólico. E isso influencia no comportamento, nas relações, por quê? Porque esses temperamentos, eles têm comportamentos padrões que são desencadeados porque eles têm o funcionamento deles, o pensar, sentir, querer deles, funciona de uma determinada forma. E daí eles podem ter comportamentos que podem causar questões de relacionamento. O temperamento colérico é o que a gente vai começar a falar. Então, vamos tentar falar rapidinho de todos dos 4 temperamentos. Tá? No temperamento colérico, ele tem um pensar muito elevado, tem muitas ideias, tem opiniões, ele luta pelos ideais, ele age, né, baseado nas suas ideias, ele é muito decisivo, muito inflamado, ele inspira as pessoas, só que ele tem uma dificuldade muito grande de ouvir o que as pessoas têm para dizer, e principalmente se as ideias forem diferentes das suas ideias. Ele é muito idealista e voltado para o que ele acredita, para o que ele pensa. Ele tem um senso de justiça muito grande, consegue perdoar, ele pune quando precisa ser punido, mas ele é uma pessoa que ele dá aquele esporro, depois ele nem lembra que ele brigou. Então ele é muito do momento ali, do presente, naquela hora ele faz aquela coisa e depois é que ele vai pensar por que ele fez e tal. Ele é super rigoroso consigo mesmo, com os outros, e ele só vai proteger e respeitar quem ele considera que é digno do respeito dele. Como ele é muito exigente, ele gosta de pessoas que tenham personalidade, pessoas que sejam inteligentes, e daí ele vai sempre reagir de forma exagerada, né, de forma emocionalmente exagerada. E ele não gosta de opiniões contrárias, porque ele percebe como um desafio, ele se irrita com muita facilidade, ele é super impaciente
não gosta de detalhes, não gosta de planejar. Ele tem uma perseverança muito grande para fazer as coisas acontecerem, muito corajoso, capaz, firme na decisão, impulsivo, vigoroso, mas ele não gosta de planejar, não gosta de detalhes, sempre está lá agindo, indo para o futuro, mas um futuro que é para fazer ação, não é um futuro pensando em todos os possíveis riscos e possibilidades e alternativas e detalhes, ele não gosta disso. Faz muitas coisas ao mesmo tempo, não está nem aí para as dificuldades, quer quebrar recorde, quer se sobressair, quer impor sua decisão, é uma pessoa super... normalmente ela é liderança nas empresas, porque nas relações ela toma iniciativa, ela comanda, ela lidera, ela quer ser o herói, ela quer dizer que foi ela que implantou aquele projeto X que aconteceu, ela quer dizer que foi ela que resolveu aquele problema Y, e ela não gosta de ouvir. Normalmente ele interrompe as pessoas quando as pessoas estão falando, porque ele já acha que já entendeu o que a pessoa está falando, não gosta de ouvir. E aí os perigos, né, do colérico. O perigo, a ira. Muitas vezes ele não consegue dominar o que ele sente diante quando ele é contrariado ali, e aí ele vai dar um esporro porque ele é contrariado, ele não quer ser contrariado. Pode acontecer dele ser obsessivo com uma ideia, aquela pessoa que a ideia é fixa, fica com aquela ideia e não quer mudar a ideia, e ele quer aquilo que ele acabou de colocar. Com isso ele perde a consciência porque ele não olha para o outro, ele só fica no objetivo dele, na ideia que ele tem ali com relação àquilo, e as pessoas acabam percebendo isso como um desrespeito, acabam enxergando isso como uma falta de respeito para o que elas acreditam, para o que elas estão contribuindo. E na questão da constituição física, como o temperamento ele tem, que eu falei, ele tem a questão orgânica, tem os fluidos, então ele pode até influenciar na forma física da pessoa, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, a imagem do Napoleão, a imagem do Beethoven, que tem aquela cabeçona grande, o corpo mais compacto, assim, os membros da parte de cima assim mais desenvolvidos em relação ao restante do corpo, aquela cabeça imponente, né? Aquele olhar firme, penetrante, parece que está em chamas. Então ele tem essa expressão forte. Um outro brasileiro que vocês conhecem é o Leão, né? O técnico Leão tem aquele rosto forte, aquela expressão firme, pisa forte com o calcanhar, tem os gestos enérgicos, confiantes, tem uma fala forte, enfática, direta, né? E, ao mesmo tempo, ele parece que ele está intimidando. As pessoas, às vezes, encaram o colérico como sendo intimidadas por ele, mas é o jeito dele de se colocar no mundo. Ele tem esse jeito vigoroso, essa energia, essa força, né? Então, essa é a imagem do colérico. Não sei se vocês já se identificaram aí em algumas coisas. Agora a gente vai falar um pouquinho do sanguíneo. O sanguíneo, o pensar do sanguíneo é cheio de ideias, mas ele tem muita dificuldade de concretizar. Porque ele é muito imaginativo, ele é muito criativo, ele é flexível, mas ele é muito volúvel, né? Ele muda de ideia com facilidade. Hoje ele curte aquele projeto, amanhã ele já não quer mais aquele projeto, ele já quer estudar outra coisa, ele já quer trabalhar outra coisa, ele é muito superficial e às vezes generalista, ele sabe de tudo um pouco, mas nada profundamente. Então, às vezes, ele viaja nas ideias, às vezes está no grupo ali, ele fala, está todo mundo falando uma coisa, de repente ele pede a palavra e fala um negócio que não tem nada a ver com o contexto, porque ele está com a cabeça no mundo da lua. E aí ele consegue fazer várias conexões com coisas que ele já conhece, mas sempre na superficialidade, sem avaliar riscos, sem detalhes, sempre no superficial. Ele fala muito bem, porque ele é muito da relação, então ele se expressa bem, mas ele tem dificuldade de ir no ponto da questão, ele fica ali sempre no superfície, sempre, que é o elemento é o ar, né? Então ele fica sempre ali na atmosfera, ele não consegue aprofundar. E aí, nas relações, no sentir, ele frequentemente mistura sonho com realidade, né? Ele é muito otimista, ele é caloroso, ele é entusiasmado, ele convence as pessoas, ele inspira as pessoas vão nas ideias dele, só que são castelos do ar, porque não tem firmeza, não tem nada decidido, nada resolvido, nada executado, é só ideias, sonhos. Então ele é instável, às vezes ele tem dificuldade de expor um sentimento, de falar de si mesmo, e ele é muito volúvel, e às vezes ele fere as pessoas justamente por isso, porque hoje ele é seu melhor amigo, amanhã ele já é amigo de outro, ele não é muito fiel
na questão da amizade. Então, às vezes as pessoas encaram isso como são feridas por ele, né? Até pessoas que são sanguíneas têm dificuldade até de manter casamentos, manter relacionamentos, porque a pessoa às vezes tem problema até de infidelidade conjugal por conta dessa volubilidade, né? De ser muito volúvel. O querer. Ele demonstra pouca força de vontade. Como eu falei, como ele é muito das ideias, então ele coloca pouca força no mundo. Ele segue as suas próprias inclinações, não gosta de rotina, sempre deixa as coisas pela metade, desiste facilmente de uma coisa que ele começa. Nas reuniões, às vezes ele chega atrasado e quer sair antes, porque tem uma outra reunião, porque tem que discutir não sei o que mais ali na frente. Ele é super curioso e faz muitas coisas ao mesmo tempo. É rápido, inovador e flexível. Então, ele é uma pessoa multitarefa, faz muitas coisas ao mesmo tempo, muitos pensamentos e muitas ideias. Na relação entre as pessoas, como eu falei, ele é muito sociável, tem inúmeros conhecidos, mas poucos amigos verdadeiros, e ele não gosta de conflitos, ele gosta de estar sempre bem com todo mundo ali, tá de boas ali com todas as pessoas. E os perigos? Indisciplina, porque ele não gosta de rotina, então ele não gosta de prazo, não gosta de meta, não gosta de horário. Aí corre um risco dele cair nessa volubilidade extrema, então até, como eu falei, de casamento, né, de ser infiel, de problemas até de conduta, de problemas de conduta mesmo pessoal, moral, né, então tem esse risco. E nessas oscilações de sensações, pode ocorrer até de ter alienação mental, então ele tem que ali fazer trabalhos de foco, de presença, para ele conseguir focar e se estabilizar e se colocar firmemente ali. As características físicas, normalmente o sanguíneo ele é mais magro, ele tem um corpo maleável, ele é mais fluido, ele é fugaz, ele tem cabelos fortes, encaracolados, ele tem um traço mais expressivo, aquele olhar inquieto, sempre alegre, parece que está o tempo todo pronto para perceber alguma coisa, atento. O andar dele é leve, saltitante, quase dançando. E ele anda tocando o chão de forma leve, superficial. Ele anda mesmo saltitando. Ele anda de uma forma muito leve. Então, esse é o temperamento sanguíneo. Estão se identificando aí, né, pessoal? Eu já me identifico um monte de coisa. O fleumático, o fleumático é aquele que é mais voltado para o mundo interior e ele tem o mundo exterior pouco o influencia e ele também tem pouca força de vontade, né? Ele é muito voltado para o ritmo, para o tempo dele. Então ele aprende devagar, ele acumula conhecimentos e às vezes até sabedoria, porque ele estuda muito. Mas ele tem pouca excitabilidade para eventos externos. Então ele é um excelente observador, ele lembra em detalhes aquilo que ele está observando, ele é muito metódico, estruturado, ele expõe suas ideias claramente, ele fala com cuidado, ele é muito lógico para se expor. Só que por ele ser assim, e ter preguiça, né, ter aquela preguiça de começar algo novo, ele é conservador, então ele fica naqueles conceitos e ideias que ele já conhece, fica preservando elas ali porque ele tem preguiça de ir atrás de novas coisas. No sentir, ele é aquele bonachão, né? Bondoso, alegre, às vezes tem um bom humor, faz piadas, é uma pessoa que tem uma calma interior. Ele não se expressa de forma agressiva, nem muito aberta, ele é mais calmo, mais fechado, assim, mais quietão. Ele vive dentro dele para sentir o prazer. Ele vive o ritmo dele, o tempo dele, tem pouco interesse pelas coisas, né? Às vezes parece até ser meio indiferente. E ele, quando ele está num projeto, ele não gosta de prazo, de entrega, de ficar sendo cobrado, né? Ele gosta de fazer as coisas no tempo dele, no prazo dele, no ritmo dele. Não sei se vocês já viram alguém assim no dia a dia. E no querer, ele faz só o que ele gosta, só o que apetece. Aí ele faz convicção. Quando ele gosta de uma coisa, ele vai até o fim, ele faz, ele executa. Só que ele demonstra pouca disposição. Ele fica passivo ali. Se ninguém pedir nada para ele, ele fica na dele. Se alguém pedir cobrar, ele vai atrás, mas ele não gosta de ser cobrado. E aí ele empaca. Se ele é pressionado a fazer uma coisa que ele não gosta, ele dá aquela enrolada básica mesmo, dá aquela empacada e não faz.
vai enrolando. Devagar e sempre é o seu lema. É extremamente produtivo quando o foco é o resultado geral e não o prazo. Pois ele tem um método, ele tem um ritmo. Então, quando ele tem alguma coisa que ele é colocado para fazer, que ele gosta, que ele acredita, que faz sentido para ele, está ligado ao propósito dele, ele vai fazer com muito afinco, com muita qualidade, com muita excelência, ele vai entregar com muita excelência. Porque ele vai colocar um método, ele vai fazer bem estruturado, aquilo vai ser entregue com muita eficiência, porém dentro do ritmo dele. Na hora que ele quiser, quando ele quiser parar para estudar, quando ele quiser desenvolver aqui. Já viram alguém aí assim? Eu sou muito assim. Esse é o meu temperamento, tem muita coisa diplomática. E aí ele evita se expor, ele não tem pressa de expressar suas opiniões e ideias, vai falar só na hora que ele tiver realmente certeza, ele vai ouvir, na hora que ele tiver certeza ele põe a opinião dele, e aí geralmente é uma opinião muito bem colocada. E aí ele pode tornar-se sem sal, pode parecer aquela pessoa assim meio sem sal, sabe? Ou egoísta no relacionamento, porque ele só quer o bom, quer ser servido, quer o benefício, quer o conforto, e não se preocupa muito com o outro lado da relação. Daí parece que é aquela pessoa egoísta. Pô, esse cara é egoísta, né? Ah, meu esposo é egoísta, ele não se preocupa comigo, ele tá lá só sentadão no sofá, assistindo o jogo, tomando a cervejinha dele, não quer nem saber de mim, né? Não sei o quê. Então, tem muito problema de relação por causa disso. Deve ter pessoas problemáticas aí. E os perigos é a indecisão, essa falta de interesse pelo mundo exterior e às vezes até a apatia, né? Então, sentar na decisão, né? Como ele não quer sair para fazer, então ele senta na decisão e fica ali empacando. Então, às vezes um fleumático no projeto é muito bom porque ele vai colocar muito método, vai ajudar, vai fazer trabalhos brilhantes, mas ele também pode empacar as decisões, ele pode atrapalhar bastante se a gente não cuidar disso, né? E a característica física, como não podia deixar, né, de ser, a pessoa fleumática ela é mais redondinha, porque ela gosta dos ritmos, ela gosta de comer, ela gosta de beber, uma boa comida, uma boa bebida. Então, normalmente são pessoas que têm o corpo ali um pouco mais arredondado, tem aquele queixinho duplo, o rosto, né, aquele rosto mais cheinho, tem um olhar amigável, mas aquele olhar sem brilho, aquele olhar apagado, aquela pessoa mesmo voltada para dentro. Então ele aparenta estar sempre confortável, satisfeito, até meio indiferente. Tem aquela expressão de bonachão, de prazer naquilo que ela está fazendo, sabe? Faz as coisas com prazer. A sua fala e os seus movimentos são pausados, ele não é muito expressivo, ele não é rápido, ele não é ágil, ele anda meio arrastado, assim, sabe? Parece até meio desleixado, mas é porque ele é na dele, ele é no tempo dele, de boas com a vida. E o último temperamento, o melancólico. Como é que é o melancólico no pensar? No pensar, o melancólico ele é profundo, ele é introspectivo, reflexivo e extremamente ligado ao passado. Esse é aquele cara que no projeto ele sempre vai lembrar todas as vezes que deu errado, todas as vezes que aconteceu não sei o que não deu certo. É a pessoa que é boa para fazer análise de risco. Ela vai enxergar tudo que não vai dar certo no projeto. Ele também tem muitas características de ser espiritualizado, de ser intelectualizado, né? Ele curte essas coisas da espiritualidade, é extremamente detalhista. E ele tende a ter muitos pensamentos, muitas ideias ali, ele pensa bastante, tem muitos insights, porque ele lê muito, ele gosta de conhecimento, ele gosta de saber, gosta de conceitos, gosta de entender o porquê das coisas, se aprofunda nas coisas que ele faz. E ele não é um bom observador, porque como ele é muito profundo, ele é muito interno, ele não olha para o outro. E ele gosta de entender as coisas antes de mudar. Então, antes dele falar qualquer coisa, dar uma sugestão, não sei o que, ele vai querer entender a fundo aquilo antes de poder falar sobre aquele assunto. Tipo eu, assim. Eu tenho muito do melancólico também. O melancólico ele é muito sensível, mas ele se fere com as pessoas. Então, por exemplo, como ele é muito perfeccionista, ele faz as coisas com muita excelência, quando ele entrega isso para o mundo, ele espera que isso tenha um reconhecimento que, se não vem, se tem uma observação ali externa que
que não aceitou bem o que ele está entregando, ele fica ferido, magoado, e guarda isso por anos. Ele é extremamente vingativo, porque ele se fecha em si mesmo, ele se fecha dentro dele, se protegendo, e fica ali se remoendo. Oh, céus, oh, vida, oh, mas não gostam de mim, oh, não gostam do meu projeto, oh, não sei o quê. E fica mas se martirizando mesmo, muitos dias, muitas horas, muitos dias a respeito daquilo. Tá? Ele está sempre com uma preocupação, está sempre se preocupando em algo que vai acontecer. E fica nessa alimentação dessa autopiedade, né? Sempre no papel de vítima, se colocando ali como não gostam de mim, não gostam do meu projeto, não sei o quê. Então, e aí, como eu falei, como ele tem uma força de vontade muito grande, então o querer dele também tem bastante coisa. Então ele demanda muito de si mesmo. Tudo que ele vai fazer parece que é uma montanha que ele tem que escalar. Então ele coloca assim as coisas, tudo é muito, tudo é difícil, né? Ele é meticuloso, é perfeccionista, então está sempre querendo se sacrificar para fazer alguma coisa. Tudo para ele é muito difícil, é muito exagerado, né? Ele é uma pessoa muito fiel e sincera, então quando ele fala uma coisa é porque ele é sincero. Só que ele é muito exigente, tanto com ele mesmo como com os outros. Então, como ele é muito do fazer, muito perfeccionista, então ele vai cobrar esse nível de perfeição das pessoas também. Ele vai sempre assumir tarefas acima do que ele pode, para ter justamente essa coisa de ficar se colocando na autopiedade ali, né? Falando que ele, olha, que ele vai demandar muito dele mesmo, então ele sempre vai querer assumir tarefas acima do que ele pode e vai cumprir essa tarefa até conseguir. Ele é cumpridor do seu dever, ele não desiste no meio do caminho. Mas a introspecção e essa permanente preocupação faz com que ele tenha dificuldade de adaptação e até de relacionamentos. Tem pessoas que não suportam os melancólicos porque acham que ele é um mala, porque ele reclama de tudo, porque ele só critica. Então, os melancólicos tendem a ser muitas vezes excluídos das coisas por ter esse tipo de comportamento. Eles têm impulso de ligar só prazer, mas em geral eles preferem observar. Às vezes dá aquela vontadezinha, vou lá no projeto tal, vou ajudar. Aí ele fala, não, vou ficar de longe aqui observando. Se der errado, alguém me procura. E na relação, ele é muito restrito nos relacionamentos. Então, como ele é extremamente fiel, ele tem poucos amigos, só que ele é aquela pessoa que se dedica muito aos amigos. Ele é muito fiel. Se precisar levar um amigo de madrugada no médico, ele vai levar. E porque ele considera que ele já se basta, ele é uma ótima companhia para ele mesmo, então se não vier ninguém em casa, beleza, tô de boa, fico comigo, né? Então ele não gosta de pessoas que têm opinião diferente dele, porque aí não bate o gênio, ele não aceita o ponto de vista do outro, e principalmente se a pessoa ele acha que a pessoa é medíocre, a pessoa não alcança o que ele está falando. Então eu sou, meu pensa esse cara aí, não vou nem discutir com ele não sabe o que ele está falando, né? Ele acha que ele está sempre, como ele é muito inteligente, muito conceitual, muito profundo, então ele acha que as pessoas não conseguem nem discutir com ele. E aí, por isso ele tem a propensão de ser muito crítico, de ser intolerante, porque ele não aceita a frustração, ele não gosta que alguém discorde e incomode ele. E aí os perigos, né? Intolerância, e às vezes depressão, porque como ele é muito pro interior dele, ele fica tão preso no mundo interior que ele não consegue sair num processo desse de ter sido criticado, num trabalho, ele pode entrar numa depressão por conta disso. E as características físicas, né, aquela pessoa que você olha aquela pessoa pesada, aquela pessoa que anda meio corcunda, assim, meio encurvado, aquele andar pesado, arrastado, uma pessoa séria, tem aquele olhar profundo, às vezes tem olheira, assim, aquele olhar pensativo, tristonho, né? Aquele ar, parece que você olha para a pessoa, você fala, essa pessoa está sofrendo, ela é sofredora, só de olhar para a cara dela você já acha que ela está sofrendo. E ele aparenta estar ali ao mundo mesmo, parece que ele está no mundo dele, ele fica lá e é isso. E aí, já caminhando para os finalmente aqui da nossa explanação, que foi um pouquinho mais
mais longa, mas a gente falou de 2 assuntos. Nossa vida é feita de encontros em todas as dimensões sociais. Então, em todo momento a gente está encontrando pessoas e a gente está se relacionando, a gente está tendo vivências, experiências e está fazendo registros na nossa memória, né? Então, a gente está guardando experiências no nosso pensar. Lembra do pensar, sentir, querer? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas fotinhos que a gente guarda lá dentro do nosso cérebro, que depois vai impactar no sentir, na simpatia e na antipatia. Então, a gente tem que tomar muito cuidar para que sejam fotografias belas, bonitas, bons momentos, bons relacionamentos. E como que eu faço isso? Eu tenho que praticar o autoconhecimento, eu tenho que estar o tempo todo me observando, vendo se eu estou, nesse momento aqui eu estou sendo intolerante, nesse momento aqui eu estou agindo sem pensar, eu estou sendo, não vamos usar os termos, não precisa, tá? Colérico, isso aqui, não precisa falar assim, mas eu estou agindo intempestivamente, eu estou sendo agressivo, né? Eu estou sendo volúvel, estou mudando de ideia, eu combinei uma coisa e depois eu simplesmente mudei de ideia, nem avisei a pessoa que eu mudei de ideia. Então, essas coisas, essa falta de autoconhecimento, de um interesse genuíno pelo outro, dificulta as relações e causa problemas, conflitos, causa quebras de relacionamento que podem durar ali anos a fio. E prejudicar o trabalho, né? Prejudicar os objetivos, prejudicar os desafios, prejudicar o porquê nós estamos no nosso dia a dia, prejudicar os casamentos, prejudicar as relações de pai e filho, prejudicar N coisas. Os temperamentos são profundos e temos pouco controle sobre eles, como eu falei, né? Mas daí, quando a gente conhece melhor, a gente entende melhor o padrão de pensamento, né? E a ação natural que a gente tem, que é o nosso ser humano natural, que a gente tem na hora de que a gente é exposto a uma determinada situação. Então, se eu conheço melhor meu temperamento, eu vou conseguir controlar e educar o meu comportamento de uma forma mais facilitada. Não que vai ser sempre assim, não é fácil. Viver nessa vida não é fácil, ser humano não é fácil, mas quando a gente busca conhecer, a gente busca se autoeducar e busca melhorar o nosso comportamento. Daí, como eu falei, se eu melhoro o meu comportamento com aquela pessoa, automaticamente aquela pessoa vai perceber e vai também melhorar comigo. É espelho, é reflexo, mas eu preciso dar o primeiro passo. E todos nós possuímos os 4, contudo, em geral não se sobressai, como a gente falou. E no decorrer da vida, a gente já falou isso também, no decorrer da vida a gente tem que buscar o equilíbrio e a harmonia interior desses 4 temperamentos. E aí, para fechar, uma frase do Steiner que eu acho super genial, que é assim, agora vocês vão entender. Ele resume bem o desafio que a gente tem na vida, que nós devemos estudar como melancólicos, né, de forma profunda, nos interessar pelo mundo como um sanguíneo, né, de forma aberta, feliz e criativa e leve, fazer as coisas como um colérico, com determinação, com ação, com força, e enfrentar as dificuldades da vida como um fleumático. Ou seja, deixa a vida me levar, ritmo, sem preocupações, né? sem muito peso, de uma forma leve, né? De uma forma tranquila, de uma forma calma, com uma calma interior, acho que é a melhor palavra. E aí, só para também fechar, contar para vocês uma brincadeirinha que eu acabei não colocando no slide, mas tem uma imagem que é assim, ó, os 4 temperamentos numa festa, situação de cada temperamento numa festa. Então, o colérico, ele vai estar no centro de uma roda, falando muito, e todo mundo ouvindo, né, sendo o centro das atenções ali naquela roda, falando. O sanguíneo, ele vai estar circulando por todas as rodas, porque ele quer falar com todo mundo, ele quer se relacionar com todo mundo ali na festa, ele quer estar falando com todo mundo um pouquinho. O fleumático, ele vai estar sentado na mesa lá, degustando, experimentando as comidas, as bebidinhas, né? Sentadão lá, de boas, comendo. Já o melancólico, ele vai estar lá no cantão sozinho, tomando um uísque de boas, tomando um vinhozinho,
bebendo alguma coisa, quietão, só observando todo o cenário. Tá bom? Então essa é uma brincadeirinha só pra gente fechar. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Lembrem que os temperamentos e o ser humano natural, o ser humano integrado, fazem parte desse nosso processo de autoconhecimento, de autoeducação. E a gente olhar para essas coisas e perceber como que a gente está se comportando, que temperamento que está ali agindo mais, por que eu estou reagindo de uma determinada forma, por que eu não estou colocando empatia, por que eu vejo aquela pessoa me irrita tanto quando eu estou com ela numa reunião. Será que de repente a gente não tem o mesmo temperamento, os temperamentos estão se chocando ali? Ou eu tenho um temperamento que é o oposto do dele e isso está me causando essa irritação? Então, parar para pensar, parar para refletir, fazer essas análises e encarar a vida de uma forma diferente, né? Porque a gente está aqui para ter esses encontros de vidas, né? Encontros de pessoas, encontros de ter essas histórias, ter essas vivências. A gente tem que levar o que for melhor dessa vida e levar o que for melhor dessa vida no nosso ambiente de trabalho e levar o que for melhor dessa vida para nossa casa, para nossa família, para os nossos amigos e para todos os nossos encontros. Então, espero que tenha sido legal para vocês. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para filosofar, para falar de qualquer um do que foi falado, para dar mais material, se vocês quiserem mais detalhe, eu tenho material, tenho dicas de artigo, de livro, tá bom? E foi muito bom esse período que a gente ficou junto. Obrigada pela atenção e até a próxima.